Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Online para continuar aprendendo a respeito da Palavra do Senhor. Eu quero incentivar você nessa noite, chamar quem está aí perto de você, os seus familiares, seus filhos, e vamos todos juntos nos sentar aí em frente ao seu computador, à sua televisão, ao seu celular, para continuar aprendendo a respeito da Palavra com o Pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Nós vamos continuar os nossos estudos do Sermão do Monte, como nós estamos vendo todas as quartas-feiras. Nós estamos observando Mateus capítulo 6, hoje do versículo 25 até o versículo 34. Mateus 6, 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. O Sermão do Monte de Jesus Cristo, que nós estamos vendo aqui, ele é dividido em 7 partes, como você já sabe. Nós já tratamos da primeira parte, que trata do caráter do cristão. O cristão, ele deve ser assim. E lá nós vimos isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, humilde de espírito, bem-aventurado, manso, bem-aventurado, limpo de coração, bem-aventurado pacificador. O cristão, ele deve ser assim, ele tem que ter este caráter, ele é assim. Então trata do caráter do cristão. Uma vez que ele é assim, o cristão deve influenciar a sua geração. O cristão, ele deve se colocar como uma contracultura cristã neste mundo pagão e secularizado. Os pagãos, os que não conhecem Deus, agem assim, vivem assim, pensam assim. Mas vocês, que são filhos de Deus, vocês devem ser a contracultura, contra essa cultura que está aí. Assim, a segunda parte do Sermão do Monte trata da influência do cristão. E como deve ser essa influência do cristão? O cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Nesse mundo de trevas, o cristão deve ser a luz. Nesse mundo insalubre, o cristão deve dar o sabor, deve temperar com sua vida, com sua fé, com seu testemunho. A terceira parte do Sermão do Monte, que é a mais difícil, tratou da justiça do cristão. A justiça do mundo é assim. A do cristão excede de todas as justiças do mundo. Excede, inclusive, a justiça mais
admirada da sua época, que era dos escribas e fariseus. Nós vimos aqui como deve ser a justiça do cristão. A quarta parte trata da piedade do cristão. Piedade ou religião do cristão, já que piedade aqui é no sentido da sua vida religiosa. E nós vimos que a religião do cristão ou a piedade do cristão também é diferente. Na primeira metade do Sermão do Monte, Jesus descreveu a vida particular do cristão, como ele mesmo disse, no lugar secreto. A esmola do cristão é diferente das esmolas do mundo. A mão direita não vê, a mão esquerda não vê o que a mão direita faz. Ou seja, é entre ele e Deus. A oração do cristão também é diferente. Ele não ora para ser visto pelos homens, como os fariseus, e ele não ora fazendo vãs repetição como os gentios. Não. É uma oração pensada, meditada, é uma conversa entre um filho e seu pai. Não só as esmolas, as boas obras, não só a oração, até o jejum. O jejum do crente também é diferente. Entre ele e Deus, ninguém sequer percebe. Ele não fica com o rosto contristado para aparecer aos homens. Ele não coloca cinza na cabeça para dar testemunho público de que está jejuando. Não. Com a cabeça lavada, com a cabeça untada, ele passa no meio do povo, porque o jejum, ele sabe que é entre ele e Deus. Não é para o povo ver, é para ele e Deus se relacionar. Então, na primeira parte do Sermão do Monte, ele descreveu a vida particular do cristão. Mas agora, ele vai descrever a vida pública do cristão. Como é que o cristão se comporta no meio da sociedade. Inclusive com as coisas seculares que todo mundo, de alguma maneira, necessita. Na pregação passada, nós tratamos da questão do tesouro, ou do dinheiro, como queira. Como é que o cristão ele age e interage com os tesouros dessa terra, com o dinheiro, com aquilo que tem valor nessa terra? E nós vimos na pregação passada que o cristão sabe que o tesouro mais importante dele não é prata, não é ouro, não é dólar, não é euro, não é real. Não são diamantes, pedras preciosas, não. O tesouro maior do cristão é Deus. O seu maior tesouro é Jesus Cristo na sua vida. E por esse tesouro ser mais importante, ele se enche do Espírito Santo e das coisas de Deus. Em vez de se preocupar em acumular tesouros na terra, a sua preocupação primária é comunhão com Deus, é a glória de Deus. Não que seja errado você ter tesouros na terra, não é errado. Errado é você fazer deste tesouro o sumo bem da tua vida, a fonte da tua felicidade, a fonte do seu coração e todo o esforço do seu coração, da sua mente. Aí seria errado, porque seria idolatria. Davi foi um homem riquíssimo e não fez o tesouro da sua riqueza a fonte da sua felicidade. Não. A fonte da sua felicidade era a glória de Deus. Abraão, a Bíblia diz que era rico, ainda usa um superlativo, rico, riquíssimo. Abraão não fez seus tesouros a fonte da sua felicidade, e sim Deus. Podemos citar Jacó, Salomão e tantos outros. Então o problema não é nem ter o tesouro. O problema é onde você coloca seu coração, em qual tesouro você coloca seu coração. E com essa parte do tesouro, Jesus então iniciou a vida pública do cristão, em relação a dinheiro, em relação a senhorio. E agora ele continua, tratando das coisas mais simples, talvez até triviais da vida, mas no entanto coisas essenciais, necessárias, coisas que fazem parte da vida humana. E essas coisas que fazem parte da vida humana, ele coloca aqui 3 coisas: o que comer, o que beber e o que vestir. Ou seja, se na primeira parte do Sermão do Monte ele tratou das coisas secretas, a
religião, a piedade, a oração, o jejum, as boas obras, as esmolas, a coisa está tratando da vida pública. Se na primeira parte a ênfase foi nas coisas religiosas, nessa segunda parte a ênfase é nas coisas seculares. Então, na realidade, ele faz um convite. É um convite a nós a pensar naquilo que realmente tem valor para nós, como nós nos comportaremos diante dessas coisas, antes mesmo de agir. E isso fica claro porque ele começa o versículo 25 dizendo, por isso. E por isso é uma finalização. É uma consequência natural de uma causa que ele apresentou antes. Olha, por isso, por fim, enfim, já que vocês são assim, agora vocês devem agir assim. Então a frase começa com essa ideia. Já que vocês são assim, por isso, então vamos fazer agora assim. E aqui, nessa parte, ele começa dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele começa dizendo, olha, já que vocês estão entendendo como deve ser o desejo do cristão, a ambição no sentido de desejo, ambição no sentido positivo, aquilo que você ambiciona, aquilo que você deseja, já que vocês têm isso no seu coração, vocês não devem andar ansiosos pela vossa vida, nem quanto ao que haver de comer ou de beber. E de fato, irmão, a ideia aqui é, bom, já que vocês entenderam o que eu falei, já que eu mostrei para vocês o verdadeiro tesouro, quem é que vocês vão escolher? O tesouro de Jesus Cristo ou os tesouros da terra? Onde vocês vão pôr seus olhos? Ele não falou no versículo 22 e 23 sobre a questão dos olhos? Onde vamos pôr os olhos? O que é que vai nos chamar a atenção? O que é que vai cativar a nossa mente, o nosso olhar? Cristo ou o mundo? Qual o Senhor nós vamos escolher? Servir a Cristo ou servir as coisas deste mundo? Não tem muita escolha, só tem essas duas escolhas. A verdade, irmão, é que todo ser humano busca alguma coisa, alguém, algo que dê sentido à vida, que dê significado à sua existência. Alguma coisa sobre a qual colocar o seu coração e a sua mente. Eles vão fazer isso conscientemente, sabendo disso, ou até sem perceber isso. Mas vão. Todo mundo procura algo ou alguém ou alguma coisa que dê sentido à sua vida. A maior necessidade do homem é de fato o significado para a sua vida, o propósito da sua vida. E eles vão procurar isso, conscientemente ou até sem perceber, mas vão colocar a sua vida em alguma coisa. Normalmente, as pessoas se preocupam com essas três coisas que Jesus Cristo falou aqui. Elas se preocupam com a vida e elas se preocupam com o corpo, até porque o seu corpo está ligado diretamente à vida. Isso é o que realmente ocupa a cabeça das pessoas. Você pode observar. Se você abre uma revista, uma página da internet, você vai na televisão e nem precisa ir para a televisão, para a mídia, com a página da internet, é só você olhar a vida ao seu redor. Todos nós estamos correndo, preocupados com a nossa vida. Agora, nessa pandemia, fica bem claro, fica fácil de você enxergar a preocupação com a vida. Nessa pandemia que nós estamos vivendo. Mesmo sem ela, a ideia está aí, a verdade está aí. Todos nós nos preocupamos em nos manter vivos com a vida. E nós achamos que para manter a vida, para nos preparar para a vida, as coisas que mais nós precisamos cuidar do nosso corpo. Hoje eu digo há bastante tempo, né? Uma verdadeira idolatria, uma verdadeira religião do corpo.
Como havia na Grécia Antiga, como houve em épocas antigas, uma verdadeira idolatria do corpo. As pessoas se preocupam demais com a sua aparência, com o que vestir, demais com as medidas do corpo, com a medida perfeita do corpo. A Bíblia nunca diz para você não se preocupar com a sua saúde, com o seu corpo, nunca. Mas essa mesma Bíblia que diz que você tem que se preocupar com sua saúde, com o seu corpo, é a mesma palavra de Deus que condena a idolatria ao corpo, que é o que nós estamos vendo, que é o que ele está condenando aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? É essa a ideia. Você não pode colocar sua ansiedade, suas preocupações, sua motivação no corpo e na vida somente aqui. Porque a vida é mais do que isso que você está vendo. A vida é mais do que o corpo que você está vendo. Então Jesus está usando aqui a trindade dos cuidados do mundo. O que comer, o que beber e o que vestir. Será que Deus não sabe que nós precisamos comer? Claro que Ele sabe. Ele mesmo teve que comer. Será que Deus não sabe que nós precisamos nos vestir? Claro que Ele sabe. Ele mesmo se vestiu. Será que Deus não sabe que nós precisamos de beber? Sim, Ele também bebeu. A questão é, ainda mais no mundo, na região dele, onde a água era uma necessidade, porque a região é bastante árida, bastante seca, como o meu Ceará, como o meu Nordeste. Precisava de água, como todo mundo precisa. Então ele pega essas três coisas, essa trindade dos cuidados humanos, e diz: olha, o Filho de Deus, mesmo diante das coisas que todo mundo julga necessárias, em certo sentido são, mesmo diante das coisas que todo mundo se preocupa para ter, e não é errado você ter, mesmo diante das coisas mais necessárias que todo mundo percebe, e não é errado você perceber e procurar ter essas coisas, o cristão, ele deve saber que mais necessário do que o pão, do que a comida, é o pão da vida que desceu do céu. Mais necessário que a própria água que nos mantém vivo, é a água viva que nos dá a vida eterna. Mais necessário que a roupa, são as roupas de justiça, as vestes de justiça que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. É assim que o cristão tem que pensar. Por isso que o Sermão do Monte, meu irmão, é algo tão profundo, vai além da compreensão humana. Jesus não está negando a necessidade destas coisas, está negando a idolatria ao conforto material. Eu já perdi a conta de cristãos que não vão em culto, que não vão porque não tem roupa, porque acha que não tem roupa para ir. Ah, não vou não porque estou sem roupa. Já perdi a conta de cristãos que não dão um centavo de oferta na igreja, um centavo de dízimo na igreja, não dá uma contribuição para missões porque acha que vai faltar o que comer em casa. Se der uma oferta na igreja, se der uma oferta para o missionário, vai faltar para comer em casa. Isso tudo, irmão, é uma ansiedade, é uma preocupação tola, é o que Cristo está dizendo. A nossa preocupação deveria ser, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ao buscar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas vão ser acrescentadas. Por isso que ele começa dizendo: onde está teu coração? Onde estiver teu coração, aí estará o teu tesouro. Se teu coração, se o teu tesouro for Deus, duas coisas vão acontecer. Você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, você vai ter o que beber, e vai ter o reino de Deus, e vai ter Deus. Mas se o teu coração, o teu tesouro são as preocupações seculares, você corre o risco de não ter as satisfações seculares que você busca, ainda por cima perder o reino de Deus.
ou pior, ter as satisfações seculares que você busca e ao tê-las não vai ser feliz e ainda por cima vai perder o reino de Deus. Por isso que o cristão tem que colocar na sua cabeça, em primeiro lugar, Deus, a sua glória, o seu reino e a sua justiça. Depois as outras coisas. A trindade do mundo gera outra trindade do mundo. Porque quando uma pessoa se vive preocupada, ou todo o seu esforço, ou toda a sua mente é com o seu corpo, é com o seu status, é com o que comer, o que beber, o que vestir, essa preocupação, essa trindade de preocupação, vai gerar outra trindade que nós chamamos de trindade de insatisfação. Essa preocupação, em primeiro lugar, não é produtiva, para um cristão principalmente. Segundo, não é necessária. Terceiro, não vale a pena. Imagina uma pessoa que leva a sua vida toda preocupada apenas com o seu corpo. Mas um dia, esse corpo não vai ser tão belo, nem tão forte, nem tão atraente, nem tão viril, nem tão encantador. Esse corpo um dia vai definhar. E aí, essa trindade de preocupação do mundo vai perceber que o que foi que eu fiz? Todo aquele esforço não foi produtivo. Todo aquele esforço não é necessário. Não vale a pena. Se nós cuidássemos da nossa alma, tivéssemos a preocupação com a nossa alma, a mesma preocupação que temos com o nosso corpo, o mundo seria muito melhor. Inclusive os cristãos. Claro que nós não estamos dizendo, eu repito, para ficar bem claro, que Jesus está condenando a preocupação com a sua saúde de jeito nenhum. De jeito nenhum. Também não está se preocupando, dizendo que é errado você se arrumar, você se embelezar, você se perfumar. Não é isso. Ele mesmo diz que ele, Jesus, vai apresentar à igreja que é sua noiva ataviada, ornada, ornamentada. Uma noiva oriental, toda enfeitada para o seu noivo. Então, como é que ele poderia criticar alguém que se arruma se a própria noiva dele tem que se arrumar para a volta dele? E é ele que vai providenciar todo o aparato, toda a arrumação da noiva. Então ele não pode se contradizer. Ele não está condenando você usar roupas boas, você comprar roupa, você comprar um perfume, você arrumar seu cabelo, nada disso. Essa compreensão errada levou muitas igrejas a transformar o cristão, os homens e as mulheres, em pessoas alienadas da sociedade, pessoas que de longe você via, pessoas desgrenhadas, pessoas com mau testemunho, pessoas até sujas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, não é errado você fazer isso, mas é errado você achar que isso é a fonte de todos os seus esforços. É errado você idolatrar o corpo, idolatrar a luxúria, idolatrar os tesouros dessa terra, sabe? Idolatrar a beleza humana, idolatrar a aparência humana. Como acontece, irmãos? Nesse mundo que nós vivemos, olha, eu já vi um dado faz tempo, eu nem sei dizer mais exatamente o número exato, mas eu vi isso há uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás eu vi isso, eu estava na UANS, no aula, quando eu vi essa pesquisa, que a indústria de beleza do mundo gerava mais bilhões, que eu não lembro agora quanto, mais do que a indústria da guerra, do que a indústria da saúde. Ou seja, o que se gasta com beleza no mundo supera o que se gasta com armamento e supera o que se gasta com saúde. Olha, meu irmão, vamos só pegar na saúde, né? A quantidade de laboratórios, a quantidade de vacina, a quantidade de remédio, todos aqueles bilhões e bilhões gerados na área da saúde, perdia para o que é gerado na área da beleza, da aparência física. Indo de academia até produtos de beleza, cabeleireiro, são bilhões e bilhões
movimentados em todo o mundo para da beleza. E nessa boa parte aí, quem ajuda bastante esse comércio são os cristãos. E aí a pessoa passa a se preocupar somente com o corpo e com a aparência. A vida é só isso. E Deus está dizendo para você, olha, não é produtivo, não é necessário para você que é cristão, e no final das contas não vai valer a pena. Vou repetir a trindade que Cristo coloca aqui. Para você cristão, não viva preocupado só com o seu corpo, com a aparência. Se você viver ansioso, preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, no final das contas não vai ser produtivo, não é necessário, porque Deus sabe o que nós precisamos e Deus nos sustenta, e não vai valer a pena. O que Jesus está dizendo aqui, em resumo, ele está ensinando a provisão prudente e reprovando a ansiedade idólatra. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. O resumo desse ensino aqui, Jesus está ensinando a provisão prudente. Deus provê, você faz a sua parte, você trabalha, você busca, Deus vai providenciar para você, mas Deus reprova a ansiedade idólatra. Olha, eu não sou rico, então fica fácil para mim dar dois exemplos que eu vou dar agora. Primeiro exemplo, como eu não sou rico, alguém pode achar que o que eu estou falando que eu não tenho. Se tivesse, não falava. Mas não é, eu lhe garanto que não é por isso. Eu vi outro dia na televisão um cantor sertanejo abrindo sua casa com esses programas, né, tal, mostrando a sua casa. E de sapatos e de botas, ele não tinha como contar. Ele sabia de algumas botas especiais que ele tinha, muito que tinha comprado em Miami, de couro de jacaré, outra que tinha comprado não sei aonde, outro país, no Japão, e por aí vai. Era tanto sapato e tantas botas que ele não sabia quanto tinha. Será, meu irmão, que é necessário tudo aquilo? Será que o meu corpo, o seu corpo, a nossa vida precisa de tanto par de sapato daquilo? E veja que esses programas já retratam o que Cristo está condenando. A preocupação com a vida terrena somente com o corpo, com a aparência. Eu repito, não é errado você ter as coisas. Mas aquilo é idolatria. Aquilo é fazer daquilo a coisa mais importante. Continuando. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, mais para frente nós vamos ter uma pregação sobre ansiedade, mas eu tenho que adiantar isso aqui para você. A ansiedade é pecado. Quando ele diz não andar ansioso, é uma vida o tempo todo preocupado em acumular mais para o corpo, acumular mais para se vestir, acumular mais para comer, acumular mais para viver, como aquele homem que derrubou o seu celeiro, lá em Lucas 12, que derrubou o seu celeiro e fez celeiros maiores e disse, minha alma, come, bebe, regala-te, porque agora tu tem muitos em estoque, tem muito em estoque para comer, beber, se regalar a vida toda. E Cristo responde, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem tesourados para Deus, o que tu fez para Deus? E a resposta era nada. Essa é a ideia aqui de não andar ansioso. Paulo vai dizer mais na frente, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, sejamos gratos. É incrível como a gente não agradece a Deus tantas bênçãos que Deus nos dá. Um teto para dormir, seguro, quanto tantos não têm, meu Pai. Mesmo que seja uma casa alugada ou casa própria, que seria uma bênção, mas nós temos um teto onde dormir. Em noites como essa de chuva, nós temos onde dormir. Nós não estamos impedidos de sair na rua porque nós temos o que vestir. Nós temos o que calçar. Mas nós nunca somos gratos por essas coisas. São tão triviais, são tão, sabe, faz tanta parte que a gente não agradece. E deveríamos agradecer.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, ou Jesus Cristo está dizendo, não andeis ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela é pecado. Ele então vai dizer, olha, sabe por que o cristão deve andar ansioso? Ele deve fazer uma comparação. Observe as aves do céu. Essa palavra observar aqui é você olhar meditando. É você olhar com um olhar fixo. Olhar no sentido de fixar os olhos para enxergar bem. Eu vou olhar aqui, meditando, enxergando o que muitos não estão enxergando. Essa é a ideia aqui, observar. Olhe para os pássaros. E aqui onde eu moro é cheio de pássaros. Aqui tem uma montanha do lado, uma montanha do outro. O nome desse bairro aqui chama-se Jardim Primavera. E é realmente uma primavera, porque flores para tudo quanto é lado, as ruas cheias de flores e tal. E tem muitos pássaros aqui. Ele está dizendo, olhe para os pássaros do céu. Observe os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. 3 coisas que nós fazemos, né? Semear, colher e ajuntar em celeiro, para poder ter o que comer. Ele está dizendo, os pássaros não fazem isso. No entanto, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus nos está ensinando aqui que você não deva correr atrás do prejuízo, como se diz na linguagem popular, que você não deva trabalhar. Não é isso. Ele não está dizendo que você está isento de trabalhar porque Deus vai estar comendo na sua boca. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, vai dizer, aquele que não trabalha, não coma. Então ele não está isentando de trabalhar. Não está isentando de partilhar. Não está isentando de partilhar. Também não está isentando de que você não vai passar por dificuldades. Até os pássaros passam por dificuldades. Não é isso. Está dizendo o seguinte, por que essa ansiedade? Por que esse nervosismo? Por que essa preocupação toda? Ai meu Deus, o que eu vou vestir amanhã? Ai meu Deus, o que eu vou comer amanhã e depois de amanhã? Ai meu Deus. Calma. Se Deus é teu Pai e Ele sustenta os pássaros, vai te sustentar também. É isso que Ele está dizendo. E Ele faz uma pergunta, no versículo 27, no versículo 26. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Não valeis vós muito mais do que as aves? Claro, nós somos a criação feita à imagem e semelhança de Deus. A coroa da criação é o homem, não as aves. Se Ele sustenta as aves, não vai sustentar a coroa da criação, o homem feito à sua imagem e semelhança, para ter comunhão com Ele, para ser filho dele, no caso aqui, filho de Deus? Claro que Ele vai. Então por que essa ansiedade? Por que esse medo? Por que essa preocupação? Ele continua. Olhem os lírios do campo. Observai os lírios do campo. Não fiam, versículo 28. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha os lírios do campo, olha as flores do campo. Tantas cores tão belas. Quem as fez? Quem as sustenta? Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá vocês? Então Jesus nos está ensinando aqui que você não deva trabalhar, não está ensinando que você não deva partilhar, não está ensinando que nós não iremos passar por dificuldade. Está condenando a ansiedade por estas coisas, está condenando nós acharmos que a vida é só aqui e agora, está condenando a idolatria ao corpo. Meus irmãos, antes de caminhar para o final, eu tenho que dar
os exemplos que eu falei para você que daria. O primeiro, eu falei desse cantor sertanejo aí, tantos pares de sapato, tantas roupas, tantos carros, aquela coisa toda. Mas eu me lembro, e aqui eu quero que você preste atenção, já contei essa história, vou contar de novo. Eu me lembro de uma menina lá no Ceará, eu não lembro o nome dela agora, ela tinha 15 anos de idade. E ela morava pertinho da minha casa, eu morava daqui, acho que uns 30 metros de distância da minha casa. A rua em formato de L, eu morava aqui, ela morava assim. E ela era muito bonita, ela destoava na cidade. Primeiro porque ela era muito alta, por volta de 1,80 m, o que é normal para uma mulher brasileira, né? Já chama atenção a mulher com 1,80 m de altura, talvez peça até mais. Ela era loira do olho azul, o que também não é muito comum no Nordeste. O nordestino geralmente é um povo moreno, as pessoas do Nordeste geralmente são morenas. E ela era loira do olho azul e alta. E ela tinha um pequeno problema na cabeça dela, pelo menos. Ela era um pouco fortinha, um pouco gordinha. Eu não achava, mas ela achava um pouco gordinha. A altura dela estava bom, mas ela achava gorda. E ela arranjou um namorado. E era comum, lá naquele tempo no Nordeste, quando você ia namorar, você ia para a casa da sua namorada, cidade pequena, você botava as cadeiras lá de fora e ficava conversando, namorando lá de fora. Mas ela colocou na cabeça que o corpo dela não estava bom. Com essa pressão de hoje, corpo escultural, a mulher tem que ter esse corpo, o homem tem que ter esse corpo, essa filosofia, essa idolatria ao corpo, que destrói a vida de tanta gente, né? Essa menina colocou na cabeça que tinha que fazer um regime, e fez um regime assim, daqueles fortes mesmo, sem falar para ninguém, por conta própria. Isso foi lá na década de 80, isso faz muitos anos. E ela inventou fazer isso, porque se achava gorda. E eu não sei por quê, porque não, o rapaz chegou, a namorada dela chegou para namorar lá com ela, para conversar com ela, eles botaram a cadeira lá de fora. E ela começou a conversar com ele, ela meio mole, aí encostou a cabeça na perna dele, ele foi encostando, ele achando até que ela estava cansada, alguma coisa assim. E quando menos esperou, tocou nela, sentiu ela fria. E chegou ela, fulano. Quando ele viu, ela percebeu que ela estava desmaiada. Aí começou a chamar, fulano, chama, correu. Ele corre, cidade pequena, né? Resumo da história, ela morreu. Teve uma parada cardíaca e morreu lá, na perna dele, com a cabeça encostada na perna dele. Se você me perguntar por que aquela jovem morreu, eu vou dizer, por causa da pressão do mundo, que deixa você ansioso, preocupado, exagerado, preocupação exagerada com a vida aqui e com o corpo. Foi por isso que ela morreu. Com essa filosofia satânica, quando Cristo diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haver de comer, e nem pelo vosso corpo. A vida é mais do que isso que você está enxergando aqui. E a vida é muito maior do que a preocupação com esse corpo. O outro exemplo é de um fisiculturista alemão chamado Andreas Manzer, também lá nos anos 80, isso também, 80 e dos anos 90. Andreas Manzer. Depois você procura saber quem foi Andreas Manzer. Você escreve lá Andreas, M-U-N-Z-E-R, Manzer, pronuncia Manzer. Foi um fisiculturista alemão exagerado. Ele era uma aberração até para o mundo do fisiculturismo. Considerado o novo Arnold Schwarzenegger, o novo Miss Olímpia, Mr. Olímpia, o novo Mr. Universo e por aí vai. De tanto trabalhar o corpo dele com o fisiculturismo, de tanto se preocupar, de tanto querer um corpo tal, ele tomou alguns coquetéis de anabolizantes e um dia o fígado dele explodiu como uma bomba. Ele tinha 29 anos quando morreu. Explodiu o fígado dele. Se você me pergunta de que ele morreu, dessa filosofia da idolatria ao corpo. Vou repetir mais uma vez. A Bíblia não condena você cuidar do seu corpo. Não é errado você ir para a academia.
Não é errado você se preocupar com sua saúde. Não é errado você que tem pouco peso querer ganhar um pouco mais de peso. Não é errado você que tem um pouco mais de peso perder alguns quilos. Nada disso está incluso aqui. O que está incluso aqui é a idolatria ao corpo perfeito que os gregos antigos tinham. A idolatria ao corpo, o culto ao corpo, que é um verdadeiro culto ao corpo, e um culto à vida aqui, a vida terrena, essa vida secular que nós conhecemos. É isso que ele está falando. Ele diz, não ande ansiosos. E aqui eu começo a fechar esse estudo. Por quê? Porque a ansiedade, ele traz alguns problemas. Mesmo que seja ansiedade de outras coisas, também vai trazer os mesmos problemas. Esta ansiedade pela vida aqui, esta ansiedade pelo corpo, já traz uma ansiedade inútil. Imagina a ansiedade por outras coisas triviais. Porque a vida e o corpo ainda vai lá. Nós temos que realmente nos preocupar, como eu estou dizendo. Não idolatrar, mas se preocupar. Mas se eu fico ansioso com isso, eu vou trazer estes problemas. Quais são os problemas que a ansiedade traz? Primeiro, a ansiedade faz você sofrer antecipado. Quando ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, olha, já que você vai se preocupar amanhã, então por que você vai ficar ansioso amanhã? Por que vai ficar ansioso agora? Deixa primeiro para amanhã. Porque pelo menos você só sofre uma vez. A ansiedade antecipa o teu sofrimento. Você nem deixa chegar. Você está tão preocupado, tão ansioso com uma coisa, que você já está sofrendo. Se vai acontecer, se não vai acontecer, às vezes nem acontece. Às vezes nem é necessário. Mas a ansiedade faz você sofrer antecipado. Faz você sofrer duas vezes. Você sofre agora e se por acaso acontecer amanhã, vai sofrer de novo amanhã. Então você sofre duas vezes. A ansiedade traz para você um mundo irracional. A ansiedade faz você ver monstro em qualquer lugar. A ansiedade não permite que você veja as coisas como elas são. De tão ansioso que você está, você não consegue mais nem enxergar o que é certo e o que é errado. E a ansiedade faz isso. A ansiedade, ela é inútil. Porque não muda as coisas. É o que ele está dizendo aqui, olha. Ele vai dizer assim para você, olha, qual de vós, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia de vida para você? Porque andais ansiosos com o seu vestuário. Portanto, não fique inquieto, não fique ansioso, dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Porque aqueles que não têm Deus é que procuram estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o problema da ansiedade, primeiro, é que faz você sofrer antecipado. Segundo, faz você sofrer duas vezes. Terceiro, traz um mundo irreal. Deus sabe da nossa necessidade. E Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus não vai dar para esbanjar. Deus não vai dar para você luxar. A palavra luxar que vem de luxúria, de pompa, de glamour. Deus não vai dar isso para nós. Nunca prometeu isso para nós. Mas aquilo que você precisa, aquilo que é necessário, Ele vai dar. Então a ansiedade cria um mundo irreal. Aumenta o problema, porque você, ansioso, não consegue resolver as coisas de maneira correta. Você é ansioso, você não pensa de maneira clara. Para piorar a situação, a ansiedade é inimiga da fé. Quando nós estamos ansiosos demais, a nossa fé diminui. Duas coisas que não batem. À medida que a ansiedade aumenta, a fé diminui.
À medida que a fé aumenta, a ansiedade diminui. Então são duas coisas opostas, fé e ansiedade. A ansiedade, quando diminui nossa fé. Deus sabe do que nós precisamos. Deus já preparou tudo o que nós precisamos. Calma. Descansa em Deus. Esse é o segredo da vida cristã. Descansar em Deus. Por isso que ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, não vai faltar. O que nós temos que nos preocupar é em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus Cristo tratou de duas áreas do cristianismo: a vida privada e a vida pública. Nós devemos ser aquelas pessoas que, mesmo com lutas e dificuldades, aquelas pessoas que, mesmo com tribulações, devemos lutar, trabalhar, buscar a nossa melhora nessa vida, tentar passar por esse mundo da melhor maneira possível. Mas sem murmuração, sem ansiedade. Ansiedade é pecado. Testemunhando para o mundo que, mesmo no meio das lutas e dificuldades, nós podemos descansar em Deus. A ansiedade não vai ser maior do que a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Deus vai nos suprir, Deus vai cuidar da nossa vida, Deus vai cuidar do pão da nossa mesa, Deus vai cuidar de nos proteger neste mundo, de nos guardar neste mundo. Deus vai fazer o melhor por nós. E uma vez que eu sei quem Deus é e o que Ele faz por nós, como Jesus está ensinando aqui, meu testemunho para as pessoas é que, mesmo no meio da luta, da dificuldade, eu vou manter a paz de Deus, que excede todo entendimento. A ansiedade não vai ser maior do que a minha fé. A ansiedade não pode ser maior do que a sua fé. A minha preocupação não vai ser com a vida, simplesmente vida terrena. Sim, eu me preocupo com a minha vida, com segurança, com comer, com vestir. Mas jamais sem idolatrar isso. Jamais sem ficar ansioso. Sim, eu vou ter que me preocupar com o meu corpo, com a minha saúde, com o que eu vou vestir. Sim, mas jamais sem fazer disso o sumo bem da vida, idolatrar isso. Não. O que vai tomar o meu coração, a minha mente, aquilo que vai preencher os meus pensamentos, os meus corações, é o reino do Senhor Jesus Cristo e a sua justiça. Porque ao buscar em primeiro lugar Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, todas as outras coisas, segundo o próprio Jesus Cristo, nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula. Louvado seja Deus pela vida do pastor Helder, que tem nos ensinado semana após semana a respeito das palavras de Jesus. E como nós temos feito em todas as semanas, eu quero te incentivar a não ficar somente nesses estudos, nas suas anotações, naquilo que você grifa na sua Bíblia ou naquilo que você anota no seu caderno, mas que nós possamos nos esforçar para colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nesses dias. Porque ficar simplesmente no nosso conhecimento teórico de nada vale se nós não colocarmos em prática. E eu quero te incentivar também a continuar participando da nossa programação semanal. Amanhã, quinta-feira, nós temos mais um vídeo para os adolescentes e pré-adolescentes aqui no nosso canal do YouTube. Na sexta-feira nós temos uma convocação para a nossa igreja. Todos nós devemos juntos participar da nossa reunião de oração que acontece presencialmente às 19h30. Então na sexta-feira às 19h30 nós te esperamos para a nossa reunião de oração. E no domingo nós temos a celebração das 10 horas da manhã, que é uma celebração presencial e também transmitida ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, e também às 19 horas uma celebração presencial. Que eu e você possamos continuar sendo igreja nesse tempo e confiando sempre na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite de quarta-feira.